Nós somos inovadores, inventores. Transformamos os recursos do nosso planeta em novos poderes. Mas à medida que a vida acelera, novos perigos e os maiores triunfos da humanidade. No caos de um planeta impiedoso, muitas espécies perecerão. Mas para uma, todas as peças irão se encaixar. Formarão a chave que abrirá o caminho para a humanidade prosperar. Esta é a nossa história. A história de todos nós. Humanidade, a história de todos nós. Richmond, Virgínia. Abril de 1865. O auge da Guerra Civil Americana. As tropas da União se aproximam da capital confederada. Mas os confederados decidem não defender sua cidade. Seu plano? Retroceder, reagrupar e continuar a lutar. As ordens foram transmitidas a 2 jovens soldados. Capitão William Herring e o ajudante Lynden Kent. Sem saber, eles ajudarão a levar a guerra a um súbito fim. A Guerra Civil Americana. O conflito mais sangrento da história dos Estados Unidos. 600 mil norte-americanos mortos. Mais baixas do que houve na Primeira e na Segunda Guerra Mundial combinadas. Mas na era moderna, a chave do sucesso da humanidade é a produção em massa. As guerras agora são vencidas explorando o poder da indústria. Isto dá à União uma grande vantagem. 4 entre 5 fábricas estão no norte, produzindo 25 vezes mais armas, 6 vezes mais munição. Muitos sulistas ainda vivem no campo da agricultura, esmagados pelo poderio industrial do norte. Eles estão no limiar da derrota. Richmond, sua última resistência abandonada. Herring e Kent devem queimar a commodity mais valiosa do sul, o tabaco. E também destruir comida e suprimentos. Qualquer coisa que possa ser usada pelas tropas da União. Espera um pouco. Eu estava lutando para proteger esta cidade. E agora você quer que eu queime ela até não sobrar nada? Você ficou maluco? O choque e o horror dessa ideia devem ter sido a coisa mais terrível do mundo. E aí vem a pergunta: você segue as ordens e queima o que defendia ou deixa como está? Vamos mesmo fazer isso?
Os confederados querem destruir os armazéns, mas deixar Richmond intacta, pronta para quando retornarem. Richmond é um conceito, uma crença. Enquanto Richmond existir, a Confederação também vai. Mas o fogo se alastra fora de controle. 1000 prédios queimam. Depósitos de munição explodem. Os confederados devastam a própria cidade. É apocalíptico. O único jeito de descrever o fato. Os confederados deixam sua cidade em chamas, sua capital em ruínas, uma ideia em ruínas, um sistema político em ruínas. É o fim. 6 dias depois, o Sul se rende. A primeira guerra industrial do mundo chega ao fim. Agora, os homens e máquinas que lutaram na guerra lutam por uma nova causa: o progresso. Uma explosão de tecnologia. O homem, o ferramenteiro, entra na era moderna. Somos a espécie dominante, pois sabemos acumular conhecimento. E sabemos converter esse conhecimento em coisas tangíveis, como prédios, construções. Então, definitivamente, a história do desenvolvimento tecnológico é a história do desenvolvimento humano. E aqueles que dizem que a tecnologia nos distancia de nossa natureza, etc., não sabem o que estão dizendo. Afinal de contas, um elemento central da nossa condição humana é nossa capacidade de produzir tecnologia. O período subsequente à Guerra Civil foi de grande e enorme otimismo. Uma época em que as pessoas abraçaram a ideia do progresso como nunca haviam feito, acreditavam que tudo poderia... A todo momento havia artigos no jornal sobre alguma invenção extraordinária, alguma tecnologia nova, alguma descoberta que estava sendo feita. Só nos Estados Unidos, 400.000 patentes em 40 anos. Novas invenções produzidas em massa. Peças idênticas, feitas separadamente. Unidas na linha de montagem. Volume grande, custo baixo. Ao redor do globo, uma reação em cadeia. A indústria cresce 700%. A produção em massa avança pela América do Norte e Europa. E depois para o leste, para a Ásia. Japão. Por 200 anos, segregado do resto do mundo. Um estilo de vida medieval isolado do progresso ocidental. Mas até aqui, a mudança está chegando. Uma barbearia na antiga Tóquio. Um homem ajudará a lançar o Japão na era moderna. Iwasaki Yataro. Visionário, reformador, samurai. Determinado a abraçar o futuro. Ele cortará os laços com o passado. Os samurais governaram o Japão por 600 anos. Uma classe de guerreiros que vive e morre pela espada. Durante vários séculos, o Japão fechou as portas para o mundo. O culto ao samurai foi elevado a um status mítico. E no coração desta cultura estava a veneração da espada.
alma de cada guerreiro está na sua arma. Feita em aço forjado, 1000 camadas. Cada uma com uma espessura de 1 milésimo de polegada. Afiada suficiente para atravessar 5 corpos humanos de uma vez. Mas o antigo sistema feudal samurai mantém o Japão vivendo no passado. A família de Iwasaki é composta de samurais há gerações. Ele renunciará à antiga ordem, removendo o coque da cabeça. Tradicionalmente cortado após a derrota. Um ato de humilhação. Para Iwasaki, é a libertação. Ele entra na barbearia como samurai. E a deixa como empreendedor. 1884. Iwasaki aluga um estaleiro antigo. A base de sua companhia. Mitsubishi. O conhecimento que faz espadas produzirá navios de aço. Uma liga de carbono e ferro, aperfeiçoada ao longo dos séculos. O aço é um metal feito pelo homem até 1000 vezes mais resistente que o ferro puro. Hoje, utilizamos 1,3 bilhões de toneladas de aço todos os anos. Suficientes para construir o Empire State Building 20.000 vezes. Iwasaki recruta peritos ocidentais para aprender os segredos da indústria moderna. Soprando oxigênio através do ferro fundido, é possível produzir aço 1000 vezes mais rápido. E em apenas um século, a Mitsubishi torna-se a maior corporação do mundo, construindo navios, aviões e carros. A primeira nação industrial da Ásia desenvolve-se mais rápido do que qualquer outra no planeta. O Japão aprende em uma década o que o Oeste desenvolve em um século. Hoje é a terceira nação mais rica do mundo. A 9.600 quilômetros dali, Belfast, Irlanda. Operários constroem uma estrutura de aço gigante. Um monumento à ambição da era. 2.000 placas de aço. 3 milhões de repites. – 274 metros de comprimento. 46.000 toneladas. O maior objeto móvel do planeta. A prova de naufrágios. – 14 de abril de 1912. RMS Titanic. Destino, Nova York. A humanidade coloca sua fé na tecnologia. A bordo,
Um sistema de mensagem em código Morse. Um telégrafo sem fio. O operador, Jack Phillips. 25 anos. Perito em comunicações. Ele terá seu papel no desastre mais famoso conhecido pela humanidade. 9h40 da noite. Chega uma mensagem do navio a vapor Mesaba, 13 quilômetros à frente. Observamos pesados blocos de gelo, um grande número de imensos icebergs e também placas de gelo. Tempo bom e claro. Uma mensagem invisível, enviada à velocidade da luz. Ondas de rádio vêm sendo produzidas por estrelas e planetas há bilhões de anos. Agora, os físicos usam correntes elétricas para produzi-las. O código Morse. Houve o dia em que só nos comunicávamos face a face. Agora, podemos enviar mensagens ao redor do globo. A bordo do Titanic, 2.240 pessoas. Mais da metade abarrotada em cabines da terceira classe. Eu tenho uma trinca. Pode me bater? Eu ganhei de novo. Homens como Theodore Demander. Um agricultor sonhando com uma vida nova no novo mundo. Ele deixou sua mulher e filhos na Europa. Sua passagem custou o equivalente a 1 ano de seu rendimento. O incrível sobre os humanos é que nunca estamos satisfeitos. Assumimos riscos enormes, estamos sempre explorando e não importa o quanto a vida esteja boa, sempre fazemos um esforço para ver o que há atrás da próxima montanha ou na próxima esquina. Se falamos da curiosidade e da exploração das pessoas, creio que foi o que nos trouxe onde estamos agora. Se saímos das cavernas, construímos cidades, construímos obras de arte e esportes e um mundo cheio de coisas interessantes, foi graças à curiosidade que temos de poder viver experiências melhores. É o que eu chamo de humanizar as coisas, tornar as coisas mais agradáveis para nós. Com a produção em massa, vem o transporte em massa. Navios a vapor viabilizam a maior migração da história da humanidade. Em meio século, 1 em cada 20 pessoas no planeta emigra. O destino mais popular. O outro lado do Atlântico, a América. 100 navios por semana chegam a Nova York. 23 milhões de pessoas migram para os Estados Unidos. Há sempre 2 pontos de vista, às vezes bem hegemônicos. Uma visão negativa, que tem a ver com a ideia de que a migração é basicamente fruto da falta de recursos, da carência de alimentos suficientes, por exemplo, para sustentar a vida. E há uma visão positiva, que tem a ver com a ideia de que, basicamente, as pessoas migraram porque havia outros lugares no planeta com melhores possibilidades de vida, com condições para o desenvolvimento. Às 11h40 da noite. Enquanto os passageiros dormem, Jack Phillips está ocupado enviando mensagens particulares para pessoas na primeira classe. O aviso de iceberg não chega à ponte. Mas o maior navio do planeta está a 22 nós e meio, quase a velocidade máxima. Eles navegaram numa velocidade que não deveriam por um campo completamente minado. Um campo naturalmente minado por gelo, montanhas de gelo. Icebergs à frente! Motores, parada completa!
As cabines da terceira classe são as primeiras a serem inundadas. O iceberg arranca os rebites das placas de aço, abrindo 6 fissuras. O novo pedido de ajuda internacional. SOS. 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 Titanic requerendo ajuda imediata. Batemos em um iceberg. Estamos afundando. A 16 quilômetros dali, outro navio, o Californian, perto o suficiente para salvar vidas. Mas 15 minutos antes, o operador do telégrafo sem fio havia desligado o aparelho e ido dormir. 6 compartimentos supostamente à prova d'água foram inundados. Mais de 40 milhões de litros de água entram no Titanic. Para chegar aos botes salva-vidas, os passageiros da terceira classe precisam passar pelos decks da segunda e da primeira classe. Mas as portas estão trancadas. Eles ficaram presos lá, porque eram pobres. Naquele momento, provavelmente o medo tenha se misturado ao ódio. O microcosmo que representava o Titanic ali para mim se refletia a condição humana. Pois houve muitos vilões, mas também muitos heróis. Significava que não havia só 3 classes sociais, havia muitas classes sociais. Havia várias culturas, várias religiões, vários idiomas. Era como uma torre de Babel. Menos da metade dos que estão a bordo chegarão a Nova York. Este é o único caminho para... – 15 de abril de 1912, 2h28 da madrugada. Três horas e 45 minutos após atingir o iceberg, o Titanic, o navio inafundável, naufraga. Theodore Demander, passageiro da terceira classe, se agarra aos destroços. A água está mortalmente gelada. Aqui! Por favor! Menos 2 graus Celsius. Por favor, ajuda! Ele pode morrer de hipotermia em apenas 15 minutos. Socorro! Socorro! Aqui! Aqui! Mas Demander é um dos sortudos. Aqui, por favor! Três dias depois, Demander chega a Nova York. Ele irá conseguir um trabalho na fábrica da Ford em Detroit. Uma clássica história de imigrante. – 1.503 passageiros e tripulantes não chegam a Nova York. Quando o Titanic atingiu aquele iceberg, iniciou um grande período de reavaliação da nossa fé na tecnologia. Desde então, acho que não tivemos mais o mesmo otimismo ou confiança de que a tecnologia sempre servirá a nossos interesses.
O caso Titanic, mais do que um caso da soberba humana chocando-se com a fria natureza, me parece um caso triste, indesejável, mas inevitável do desenvolvimento tecnológico. Na cidade de Nova York, uma das maravilhas da natureza está prestes a ser domada. O inventor Charles Goodyear, determinado, obcecado e falido. De uma cozinha rudimentar, ele dará início a uma revolução nos transportes. Os nativos sul-americanos no Amazonas já utilizam esta substância há séculos, extraindo uma seiva branca das árvores. Eles a chamam de caoutchouc. Borracha. A borracha é um dos milagres mais subapreciados da natureza. Está no patamar do carvão, aço e do bronze. Tornou-se um tipo de suco secreto que nos permitiu expandir além dos nossos limites. Em seu estado bruto, a borracha não é muito útil. Ela derrete no calor, quebra no frio. Goodyear tenta mudar sua estrutura química para torná-la mais elástica e mais útil. Goodyear foi uma dessas interessantes pessoas excêntricas nos Estados Unidos, absolutamente obcecada por uma ideia. Por 5 anos, nada. Suas dívidas o levam à prisão. Sua família vive de esmolas. Mas Goodyear acredita estar divinamente inspirado. Não há nada tão desejável, tão importante e tão necessário ao conforto humano do que tornar a borracha própria para o uso do homem. Então, a descoberta. Ele adiciona enxofre. O resultado, um material duro como um couro, mas flexível. Ele chama o processo de vulcanização, uma homenagem ao deus romano do fogo. Ele perdeu sua fortuna várias vezes, faliu inúmeras vezes, mas nunca desistiu da ideia de que aquilo era algo que mudaria o mundo. E ele estava absolutamente certo. Quase toda máquina na Revolução Industrial utiliza peças e juntas de borracha para suportar a pressão do vapor. Centenas de peças do modelo T da Ford são feitas de borracha. A humanidade está livre para viajar mais longe e mais rápido do que nunca. A demanda por borracha explode. A 9.600 quilômetros da casa de Goodyear. África. Uma das maiores fontes de recursos naturais do planeta. O Congo. 2.331.000 quilômetros quadrados. Mais de 2 bilhões de seringueiras. Sob um brutal domínio colonial. O coração da escuridão. Mas um homem se erguerá e mudará o destino da África. Nissala. Seringueiro. Marido. Homem de família. Alice Harris. Ativista. Reformadora. Uma missionária batista da Inglaterra. Nissala não a conhece, mas não tem a quem mais recorrer. Ele quer que o mundo saiba o que ele está carregando.
O que aconteceu? As mãos e pés decepados de sua filha. Quem fez isso? No dia anterior, sua vila foi atacada. Sua mulher e filha mortas. Eu vou ajudá-lo, ok? Deixe-me ajudá-lo. Por 19 anos, o rei belga Leopoldo governou o Congo como seu estado particular. Milhões foram forçados a extrair o látex. Os lucros iam direto para o seu bolso. Como percebeu que não havia ninguém vigiando, ele explorou o local e o povo também. Quase tudo podia acontecer e aconteceu, infelizmente. Quando os trabalhadores não atingem sua meta, o chicote. Uma chibata feita de pele de hipopótamo. 10 milhões de congoleses morrem sob o governo de Leopoldo. Um genocídio africano. Coloque tudo um pouquinho mais perto. Alice Hellis irá explorar a brutalidade do regime de Leopoldo e mudará a opinião do mundo. Uma foto que transformará a humanidade. Província de Baringa, nordeste de Congo. Uma terra controlada pelo rei belga Leopoldo. A missionária britânica Alice Hellis utilizará o poder da comunicação em massa para revelar uma terrível verdade. Um catálogo de horrores. Nossas mães, pais, irmãs e irmãos estão sendo mortos ao monte por causa da borracha. Não importa o quão duro trabalhemos, nós sofremos. Todos os dias, nós sofremos. É uma história que se repetiu ao longo dos séculos. Forças coloniais atacam a população nativa e pilham as riquezas do planeta. Atrocidades cometidas longe dos olhos da humanidade. Alice quer mudar isto. Ela dirá ao mundo o que está acontecendo no Congo, que as crianças são rotineiramente mutiladas como aviso aos aldeões. Sua arma? A câmera. Pela primeira vez, a humanidade pode capturar imagens do nosso mundo, reproduzi-las e compartilhá-las. A primeira câmera pesava 55 quilos. Por volta de 1900, elas eram menores, portáteis e estavam nas mãos de 2 milhões de amadores. É uma técnica que nos acompanha já há quase 200 anos, ao longo da nossa história, como um dos instrumentos mais fiéis para retratar as pessoas, as paisagens, o nosso planeta. O nosso continente, a partir de uma técnica muito simples à base de luz, quer dizer, a luz como matéria-prima, mesmo durante o desenvolvimento tecnológico, desde os produtos químicos até hoje, na era digital. Alice tira centenas de fotos no Congo. Elas são publicadas em jornais de todo o mundo, chocando milhões de leitores, incluindo Mark Twain.
Se somente nós pudéssemos trazer esta foto para as mentes do povo americano, como eles iriam se erguer para destruir aquele antigo e brutal tráfico de carne humana? Tuen se une à Associação de Reforma do Congo para protestar contra as atrocidades. Ele escreve panfletos ilustrados com as fotos de Alice Harris. Pudemos ver o que aconteceu a estas pessoas no Congo através destas fotos que ela tirou. Elas passaram uma mensagem tão ampla e tão terrível que transformou a opinião mundial, mudou a sociedade. A campanha força o rei Leopoldo a deixar o Congo e o negócio de borracha. A mídia de massa, um novo poder em um mundo moderno. A chave para iluminar os recantos mais sombrios do planeta. Uma imagem vale por 1000 palavras. Essa é uma estimativa bem baixa. Uma foto, uma boa foto, vale muito mais do que isso. Enquanto na África as pessoas desafiam o domínio colonial, na Europa, as grandes potências estão em guerra. Produção em massa significa novas armas, mais letais do que nunca. O Howitzer dispara projéteis de 900 quilos a mais de 16 quilômetros. A metralhadora dispara 500 tiros por minuto. O tanque, um cavalo de metal de 40 toneladas. Na Primeira Guerra Mundial, 8.500.000 pessoas morrem. Calma. Eu vou ajudá-lo. Mas 2/3 destas mortes não foram provocadas por armas feitas pelo homem. Qual o seu nome, senhor? Mas por bactérias. Há uma disputa antiga entre micróbios e o homem. É uma guerra invisível, nós não os vemos, são muito pequenos, mas juntos eles são bem inteligentes e muito poderosos. Agora, um homem irá declarar guerra às bactérias. Milhões de vidas estão em risco. Primeira Guerra Mundial. Norte da França. A expectativa de vida na frente de batalha é de apenas 6 semanas. Mas do pior dos tempos vem o melhor da humanidade. Alexander Fleming. Um médico do exército escocês, condecorado por bravura. Não é um cirurgião ou clínico geral. Ele é um novo tipo de médico. Um bacteriologista. Em uma busca para tratar não os sintomas da doença, mas sua causa. Foi graças à sua necessidade extrema de entender o que estava acontecendo em seu laboratório que ele realizou a maior descoberta de todas no meio científico. Fleming vê milhares morrendo desnecessariamente, não por balas ou estilhaços, mas por feridas infectadas por bactérias. 100 trilhões de bactérias habitam o corpo humano. 10 vezes o número de células humanas. Micro-organismos que se alimentam de tecido vivo. A maioria é inofensiva, mas algumas espécies liberam toxinas que debilitam o sistema imunológico, espalhando a doença.
As bactérias mataram mais pessoas do que todas as guerras na história combinadas. Calma. Calma, senhor. Calma. Na Primeira Guerra Mundial, os médicos percebem que há um elo entre bactérias e doenças, mas não conseguem conter a disseminação da infecção. Calma, senhor, calma. Me passa o algodão. Calma, senhor. Calma. A cura tentada e testada. Cortar o tecido e submergi-lo em antisséptico. Ácido carbólico. Está acabando, está acabando. Uma troca letal. O ácido desinfeta as feridas, mas ataca os glóbulos brancos e vermelhos. As defesas naturais do corpo contra a bactéria. Imagine estar ao lado de um soldado com uma ferida pequena, fácil de tratar, e ainda assim ver a gangrena tomando conta da perna. Muitos não sobreviveram às feridas não letais por causa das infecções. Fleming está face a face com o inimigo. Ele sabe que as bactérias estão matando milhões. Agora, ele começa uma batalha de 10 anos para detê-las. Eu fui consumido pelo desejo de descobrir, após toda essa luta, algo que matará estes micróbios. Londres, 1928. A guerra acabou e Fleming é um médico civil, trabalhando no laboratório de um hospital, testando amostras de tecidos infectados. E após tantos becos sem saída, a grande descoberta. Uma amostra deixada aberta por um mês está contaminada. Dentro, um fungo está crescendo, produzindo uma substância que pode conter o avanço da bactéria. Em vez de se multiplicarem, os micróbios se rompem e morrem. A substância? Penicilina. Quando acordei aquela manhã, eu não planejava revolucionar toda a medicina. Mas acho que foi exatamente o que eu fiz. Em 15 anos, a penicilina salva 1 milhão de vidas por ano. Uma droga milagrosa. O primeiro antibiótico do mundo. Hoje produzimos 45 mil toneladas deste medicamento todos os anos. Eu creio que o futuro dos grandes avanços da medicina está em retomar a tradição das grandes mudanças que se originaram a partir do século XIX. Imagine o mundo antes do antibiótico, antes da invenção de Fleming. Um mundo em que as mães temem pelas vidas dos filhos, pois muitos já se foram. 1 em 3 pessoas que estão escutando minha voz agora, vendo meu rosto, estaria morta se não fosse o antibiótico que Fleming inventou. Medicamentos para milhões em um mundo moldado pela produção em massa. Na Primeira Guerra Industrial, a humanidade saltou para um mundo moderno. Inovações tecnológicas. Vida e morte em escala e velocidade sem precedentes. Mas agora temos o poder de aniquilar nossa espécie.
transformá-la para sempre.